coisa boa ter esse tempo aqui para partilhar com você a esperança do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui no púlpito tem um álcool gel. Achei curioso isso, e eu vou usar um pouquinho para dizer uma coisa a você. O fato de nós sermos crentes não nos imuniza. Nós estamos sujeitos, com qualquer outra pessoa, a sermos contaminados por esse vírus. Então, um apelo a você: tome cuidado, atenda às orientações médicas, ao sair, lave as mãos, ou use o álcool gel. Isso vai ajudar você, vai ajudar a sua família, vai ajudar as pessoas que você ama. Todos nós precisamos estar conscientes da colaboração que cada um deve dar nesta hora fundamental em que a nação atravessa. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Estamos orando por vocês. Eu quero agora partilhar com você a preciosa palavra de Deus. E o texto que vou ler está em Lucas capítulo 5, versos 12 a 16. Lucas 5, 12 a 16. Abra sua Bíblia, ligue aí o seu smartphone no seu aplicativo do texto bíblico e acompanhe comigo, por gentileza. Está escrito o seguinte, Lucas 5, 12 a 16. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu gostaria de pensar com você algumas coisas importantes desse texto. Primeiro, é que este episódio está narrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus é o único evangelista que situa geograficamente este episódio, porque diz que foi logo que Jesus desceu do monte, quando pregou o seu chamado Sermão da Montanha. Então, sabemos que foi na Galileia que aconteceu esse episódio. Marcos é o evangelista que estende um pouco mais o registro e dá mais detalhes, mais rico na sua descrição deste episódio da cura desse leproso. Mas nós escolhemos o texto de Lucas, porque Lucas escreve esta passagem como médico. Lucas era um médico, Lucas era um historiador, Lucas era um cientista, e ao retratar este caso, ele dá dados mais específicos da enfermidade deste homem e do estágio da enfermidade. Porque note você comigo que Lucas, ao descrever esse leproso, diz que ele estava coberto de lepra. A lepra naquela época era a doença mais temida, era também contagiosa, e quando uma pessoa era identificada com lepra, essa pessoa tinha que ser removida, ficar em quarentena, ficar numa caverna, num leprosário, porque a lepra era altamente contagiosa. Essa pessoa não podia mais abraçar sua família, seus amigos, nem mesmo conviver socialmente, não podia frequentar as sinagogas, nem o templo, nem as festas de Israel. A lepra era uma doença tão terrível que ela segregava as pessoas.
ela afastava as pessoas. Então eu queria aqui nesse texto de hoje tratar com você sobre 6 verdades que esse texto está nos mostrando. Em primeiro lugar, vamos ver sobre o doente. Versículo 12 diz: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Bom, se este homem estava coberto de lepra, e quem descreve isso é um médico, significa que este homem estava no estágio mais avançado da sua doença, que o seu corpo já estava deformado por essa doença. A lepra ia devastando a pessoa, ia sucateando o corpo dessa pessoa, deixando esta pessoa desfigurada, as cartilagens carcomidas, os lábios, o nariz, as orelhas, a ponta dos dedos, os dedos dos pés, tudo isso já estava minado, tomado pela lepra. E esta pessoa então estava no estágio final desta enfermidade. É interessante como você, ao ler a descrição de uma pessoa leprosa, ou as características da lepra, isso tem a ver com o pecado também, porque são as mesmas características do pecado. E eu queria então pensar com você. Primeiro, a lepra deixava a pessoa insensível. Como é que uma pessoa descobria que estava com lepra às vezes? Ela ia lidar com água quente, caiu uma porção de água quente naquela parte do corpo, ela não sentia dor. Isso era uma evidência, está com lepra. O pecado é assim, deixa a pessoa insensível. A pessoa comete um erro hoje, sente um constrangimento, repete o erro amanhã, sente menos constrangimento, volta a cometer o mesmo pecado depois, já não sente mais nada. Quando ele não sente mais nada, não é que ele não tem problema, é que ele está no estágio mais avançado da sua doença espiritual. O pecado insensibiliza. Segundo, o pecado, como a lepra, contagia. Quando você convive com gente que deliberadamente está vivendo em pecado, você é influenciado por esse meio. É por isso que no Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você começa a conviver com gente que vive deliberadamente em pecado, você acaba imitando essas pessoas e praticando as mesmas coisas. O pecado e a lepra são contagiosos. Terceiro, a lepra deixa marcas. Ela vai estragando o corpo da pessoa, ela vai destruindo o corpo da pessoa. O corpo vai ficando mal cheiroso, a pele necrosada, a carne apodrecida, os ossos fragilizados. Assim é o pecado. O pecado deixa marcas, marcas físicas, marcas emocionais, marcas morais, vai destruindo a vida da pessoa. Quarto lugar, a lepra cheira mal, ela vai apodrecendo o corpo, ela vai apodrecendo a carne, pois o pecado também cheira mal. Não só aos olhos e às narinas dos homens, mas sobretudo aos olhos e às narinas de Deus. Mas ainda, o pecado, como a lepra, separa. Um leproso não podia ficar na sua casa, nem conviver socialmente, ele tinha que ser isolado, ficar em quarentena, ficar completamente afastado das pessoas, pois o pecado afasta você de Deus, o pecado afasta você da sua família, o pecado afasta você dos seus irmãos, o pecado afasta você de você mesmo. Mas finalmente, a lepra, como pecado, mata. A lepra era uma doença na época incurável. O final desta linha era a morte, pois a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Aqui nós vemos o doente, um homem que está completamente devastado pela lepra. E diz a Bíblia então, note comigo no versículo 12, que este homem certamente rompe a barreira sanitária que lhe foi imposta. Ele sai do leprosário, ele sai de uma caverna, ele sai de um local, de um esconderijo, e vai ao encontro de Jesus. Diz Mateus que ele se prostra e adora. Diz Lucas que ele prostrando-se com o rosto em terra, suplica a Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Vale destacar que este homem reconhece duas coisas. Primeiro,
que Jesus é soberano, no sentido de que Ele tem todo o poder. Uma doença incurável, que não tinha tratamento na época, Ele sabia de uma coisa: se Jesus quisesse, Jesus podia purificá-lo. Ele reconhece que Jesus é todo poderoso, que Jesus é soberano, que Jesus é onipotente, que para Ele não tem problema insolúvel, não tem doença incurável, não tem causa perdida. Mas em segundo lugar, esse moço, esse leproso, reconhece também a soberania da vontade de Cristo. Se tu quiseres. Ele não impõe, Ele não determina, Ele não decreta, Ele se submete humildemente, obedientemente, submissamente à vontade soberana do Senhor Jesus. Que se tu quiseres, tu podes. Ele reconhece que Jesus tem poder, mas se curva e se submete à vontade soberana do Senhor Jesus Cristo. Bom, este é o cenário do doente. Vamos ver, em segundo lugar, o médico. O médico. Note comigo o que Jesus vai fazer aqui. Olha aí, por gentileza. Está escrito assim, versículo 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. É curioso que Marcos, relatando esse mesmo episódio, diz que Jesus, profundamente compadecido dele, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Bom, hoje nós estamos vivendo aí esse drama da pandemia do coronavírus, ou do Covid-19. Nós estamos aí tentando buscar, os cientistas estão correndo atrás em busca de um remédio que possa sanar esse problema, e os cientistas estão buscando uma vacina, talvez só depois de mais de um ano ficará pronta, para tratar profilática e preventivamente. Em outras palavras, a ciência, com todo o seu avanço, tem também os seus limites. Os nossos médicos, os mais peritos, os mais ilustrados, os mais profundos no saber da ciência, da medicina, têm seus limites. Têm seus limites. Mas note você que este médico divino, para ele não tem problema, doença incurável. Jesus demonstra aqui algumas coisas que eu quero destacar. Primeiro, ele, profundamente compadecido daquele leproso, tocou e disse: quero, fica limpo. Jesus se compadece de nós. Jesus, ele não olha para nós com um olhar indiferente ou distante. Ele sabe a sua dor, Ele sabe a sua luta, Ele sabe a sua doença, Ele sabe as suas angústias, Ele conhece aquilo que está minando a sua vida, minando a sua saúde, minando a sua paz, minando a sua esperança. Ele sabe e Ele se compadece de você. Segunda coisa que vale a pena destacar, é que naquela época, como hoje, não se podia tocar um leproso, como hoje, também uma pessoa contaminada não pode tocar uma outra pessoa, porque ela passa, transmite, é um vetor para transmitir o vírus que vai contaminar e adoecer aquela outra pessoa. Portanto, se naquela ocasião uma pessoa tocasse num leproso, ela também ficava impura. Mas Jesus, o médico onipotente, sendo ele puro, toca o impuro, e ele não fica impuro, mas torna o impuro puro. Ele é o todo-poderoso Deus, Ele é o onipotente médico, e Ele não só se compadece, mas Ele toca. Mas a pergunta é: por que Jesus tocou aquele homem coberto de lepra? Bastaria dar uma ordem: fica limpo, e ele ficaria limpo. Por que Jesus o tocou? Por uma razão muito simples.
Jesus sabia que aquele homem não tinha apenas uma lepra a devastar-lhe a pele, a carne e os ossos, mas ele tinha uma doença maior ainda, que era a angústia, o desespero de se sentir um objeto descartável, de se sentir uma pessoa que as pessoas davam volta e achavam que ele era um problema tão grave, que as pessoas diziam maldito se ele se aproximasse, e se ele tentasse mais, era apedrejado. E este homem não sabia o que era um abraço há tanto tempo, este homem não sabia o que era um aperto de mão há tanto tempo, esse homem não sabe o que é um toque há tanto tempo, ele tinha dramas emocionais tão profundos, e Jesus o toca para curar suas emoções. Jesus o toca para dizer, mesmo que você seja leproso, para mim você tem valor, você tem dignidade. Jesus o toca para demonstrar que aquele homem tinha muito valor aos seus olhos, e demonstrar a ele o seu amor, seu afeto e a sua compaixão. Mas mais do que isso, essa palavra que aparece aqui, quando Jesus diz que Jesus o tocou, estendendo a mão, tocou-lhe, na língua original, não é a ideia de um tocar com melindre, como tocar, como hoje, se a pessoa estender a mão para você, você não tem talvez a mesma liberdade de dar um bom aperto de mão, de dar um gostoso abraço, você se afasta, porque essa é a orientação que nós estamos recebendo e devemos fazer isso mesmo. Mas a palavra tocou aqui traz a ideia de que Jesus envolve este homem, talvez com a sua roupa já suja, maltrapilha, farrapos, sua carne apodrecida. Jesus dá um abraço nesse homem, para dizer para ele o seguinte: eu sou o Deus onipotente, eu não me tornarei impuro, sendo eu puro, eu tornarei você impuro, puro. Eu vou curar a sua dor, eu vou curar a sua enfermidade, eu vou restaurar a sua vida, eu vou resolver o seu problema, que os homens não podem resolver. Este é o médico supremo, o médico dos médicos, aquele que também agora pode valer a você e a mim. Mas há uma terceira verdade nesse texto. Primeiro, o doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Olha comigo o que está escrito, por gentileza, no versículo de número 13. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Bom, Jesus não oferece falsa esperança para as pessoas. As curas operadas por Jesus não eram aparentes, subjetivas, eram verificáveis, eram públicas, eram concretas, eram verdadeiras, eram reais. Não eram a crediário, em doses homeopáticas, eram imediatas. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra. E eu quero crer que Jesus como que refez este homem, porque se, conforme o Dr. Lucas relata, ele estava coberto, todo tomado de lepra, ele já tinha marcas no seu corpo, as cartilagens totalmente carcomidas, as pontas dos dedos completamente destruídas, os lábios destruídos, o nariz destruído, as orelhas destruídas, os pés destruídos. É como se Jesus refizesse esse homem, repaginasse esse homem. Jesus pode curar você, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Talvez você que está aí me assistindo tenha deformidades na sua vida, deformidades no seu caráter, deformidades na sua conduta, deformidades no seu comportamento, deformidade nas suas emoções, deformidade nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas ações, pois o médico dos médicos está aqui, ele é o todo-poderoso Deus, e ele pode tocar você, ele pode abraçar você, ele tem compaixão de você, ele pode restaurar você, ele pode devolver a você a dignidade da vida. Mas há uma quarta verdade nesse texto que eu quero enfatizar. Primeiro, o doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Quarto, o testemunho. Note comigo o que está escrito no versículo 14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Se você puder, hoje ainda, dê uma lida lá em Levítico, capítulo 13 e 14, porque lá estão as leis referentes ao problema da lepra.
O sacerdote na época era o médico sanitário que dava o diagnóstico desta doença. Uma vez diagnosticado pelo sacerdote, uma pessoa leprosa, ela era retirada do convívio e ela era retirada da sociedade onde as pessoas se aglomeravam para ficar em total isolamento. E nenhuma pessoa poderia ser devolvida a esse convívio, ou seja, curada da lepra, sem também passar pelo sacerdote para receber dele o alvará de cura, a receita. Você está curado mesmo, e você agora pode voltar à sua família, pode voltar ao seu trabalho, pode voltar à sua sinagoga, pode voltar às suas festas, pode voltar ao seu convívio social. Quando Jesus ao curar este homem, dá uma ordem para ele ir ao sacerdote, oferecer o sacrifício, para testemunho ao povo. Jesus está protegendo esse homem. Imagine você, se esse homem voltasse para casa, pulando de alegria, dizendo: eu estou curado, estou curado, estou curado. A família dele ficaria com medo dele. Ninguém abraçaria ele, ninguém cumprimentaria ele, todo mundo estaria fugindo e correndo dele. Mas quando ele vai ao sacerdote, e se apresenta, e faz o sacrifício, e recebe do sacerdote o diagnóstico da sua cura, agora Jesus está dando para ele uma alforria real, uma libertação real, uma cura real, verificável, pública, notória, de que de fato ele está curado e pode voltar ao convívio social. É tão importante isso, porque as curas que Jesus Cristo opera são verificáveis. Tem tanta gente hoje dizendo para as pessoas: você está curado, você está curado, você está curado, quando a cura não aconteceu. É apenas teatro, é apenas encenação, é apenas forma de tentar angariar prestígio dos homens. Mas Jesus não precisa disso. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, e o que Ele faz de forma real, de forma plena, completa, pública e verificável. Esse é o testemunho que nós encontramos aqui. Mas há uma quinta verdade nesse texto que eu quero destacar. Primeiro, o doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Quarto, o testemunho. Quinto lugar, o impacto. Veja comigo o versículo 15. Porque o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Note você como Jesus é diferente dos chamados curandeiros contemporâneos. Às vezes a pessoa nem recebeu uma cura e se bota diante das câmaras, se bota outdoor e se divulga publicamente que aconteceu a cura quando a cura não aconteceu. São charlatães. Jesus faz uma cura real e diz ao homem: não conte a ninguém, não faça propaganda. Vá ao sacerdote, faz o sacrifício. Eu não preciso de holofotes. Por que Jesus fez isso? Primeiro, porque ele não queria passar a ideia de que ele era apenas um curandeiro. As curas de Jesus eram pedagógicas, sempre apontavam para uma verdade espiritual. A cura não é um fim em si mesmo. Jesus não veio ao mundo para ser apenas um curandeiro, um realizador de milagres. Ele veio ao mundo para resolver a nossa doença mais grave, de consequências eternas, que é o pecado. Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Quando ele curava alguém, era para ilustrar o seu poder redentor e salvador. Segundo lugar, Jesus não queria, ao dizer este homem, não conta nada a ninguém, antecipar uma tensão de muito fluxo de gente vindo a ele, apenas com interesses de cura. Então, não conte nada a ninguém. Porém, curiosamente, diz Marcos, no relato dele, que recebendo esse homem uma ordem expressa de Jesus para não contar nada a ninguém, ao contrário, ele foi e contou para todo mundo.
Aqui no texto de Lucas, há uma palavra talvez mais forte ainda do que em Marcos, porque diz assim: porém o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões, não é multidão, grandes multidões no plural, afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Em outras palavras, quando Jesus faz uma obra extraordinária na sua vida, isso fica notório. Quando Jesus realiza um milagre na sua vida, você se transforma num grande outdoor de Deus, a anunciar os grandes feitos de Deus. E a minha oração é que quando as pessoas olharem para nós e verem em nós uma pessoa transformada, uma pessoa regenerada, uma pessoa que resplandece a glória de Deus, uma pessoa que está vivendo sob a luz do rosto de Deus, num mundo de tanto pânico e medo, as pessoas possam ser atraídas, não para nós, mas para Jesus, para ouvirem a Jesus, para serem curadas por Jesus, para receberem o toque poderoso de Jesus na sua vida. Mas eu quero concluir trazendo para você a sexta verdade que esse texto nos ensina. Primeiro, o doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Quarto, o testemunho. Quinto, o impacto. Sexto, o retiro espiritual. Olha comigo o versículo 16. Ele, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, Jesus mais uma vez diverge da maioria de nós, porque se Jesus era um pregador, e ele era um pregador, se Jesus tinha poder de curar, ele tinha poder de curar, se Jesus era o próprio Deus feito carne, soberano e onipotente, e para ele não tinha causa impossível, ao vir fluindo ao seu encontro multidões e multidões e multidões para ouvi-lo e para serem curadas por ele, Jesus poderia pensar: bom, mas está aqui o sucesso do meu ministério. Tudo que um pregador gosta é de ter multidões para ensinar, para pregar, para falar, para anunciar. Mas curiosamente, na mesma proporção e medida que as multidões afluíam para ouvir Jesus e serem curadas por Jesus, diz Lucas, ele, porém, note a conjunção adversativa, porém, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Em outras palavras, Jesus dava mais valor à sua intimidade com o Pai do que o sucesso no ministério. Jesus mostrava que o Pai tinha prioridade em sua agenda, que o Pai vem em primeiro lugar, que a oração vem em primeiro lugar, que estar na presença de Deus é mais importante que ter sucesso público. Ainda vale destacar que Lucas, que é o evangelho que trata da pessoa de Jesus Cristo como um homem perfeito, é Lucas quem retrata, como nenhum outro evangelista, a vida de oração de Jesus. E Jesus, como homem, dependia do poder de Deus, ele dependia do poder do Espírito Santo. Tanto é fato que no versículo seguinte, versículo 17, está escrito assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder não vem senão por meio da oração. É quando você ora é que Deus dá poder a você, é quando você ora que Deus capacita você, é quando você ora que Deus dá todas as ferramentas que você precisa para o exercício pleno do seu ministério. É hora então de nós entendermos a necessidade também do retiro. Você e eu estamos retirados
Aqui em São Paulo nós estaremos a partir de terça-feira em quarentena por 15 dias. E eu espero que esses 15 dias não sejam dias de tensão, de angústia, de desespero, de medo, de pavor, de histeria, mas sejam tempos de retiro para oração, para buscar a Deus, para colocar nossa vida nas mãos de Deus, para pedir a Deus poder, para que a igreja possa se levantar nesse tempo de crise, ser uma grande bênção para a nação brasileira, que o povo de Deus se levante ao redor do mundo para fazer diferença na história e para que haja um grande reavivamento espiritual a partir desse momento crítico que o mundo está atravessando. Que Deus nos ajude a buscarmos a Deus em oração e sermos capacitados e revestidos com o poder de Deus para a realização de uma grande obra para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração.